Ao que tudo indica, o craque holandês Memphis Depay deve acertar a sua renovação contratual com o Corinthians. Algumas informações dão em conta que o atacante deve aceitar reduzir o seu salário, que hoje é astronômico, para permanecer no timão nessa temporada. E agora vamos conferir as últimas informações dessa renovação com o nosso grande Chico Garcia. Bora falar de Corinthians, porque vocês sabem, né? Houve um treinamento na Neoquímica Arena, novo gramado, adaptação, aquela coisa toda, juntamente com Fernando Diniz, sua comissão técnica e o elenco de jogadores. Apenas algumas ausências, né? O lateral esquerdo, Hugo, o meia atacante Vitinho e também Memphis Depay. Eu já vou falar do Memphis, que eu sei que vocês querem saber sobre isso. Mas só para falar que esse treinamento correu tudo bem, né? O Fernando Diniz abriu apenas alguns minutos ali para a imprensa, em que a imprensa teve acesso para observar ali alguns treinos de finalização, transições ofensivas e tudo mais, e ponto, né? O restante foi, obviamente, o trabalho tático, foi a portas fechadas, mas foi mais para a galera sentir um pouco o novo gramado ali, né? As mudanças que a Neoquímica Arena acabou sofrendo nessa intertemporada. O Corinthians retoma suas atividades nessa quinta-feira, 7h30 da noite, diante do Remo. E isso foi uma boa opção aí por parte da diretoria, do Diniz, de fazer esse treinamento aberto para a fiel torcida, para os jogadores aí conhecerem o novo gramado da Neoquímica Arena, que foi todo remodelado. O novo gramado aí foi colocado nessa pausa da Copa do Mundo, então é muito bom para os jogadores já se ambientarem ao novo gramado, um novo estilo de jogo, e não se surpreenderem quando voltarem a atuar nele no próximo jogo. No Campeonato Brasileiro, perdeu 2 posições com jogos que aconteceram ainda antes do final da Copa, né? Especialmente a vitória do Botafogo sobre o Santos e do Vitória sobre o Vasco. Com isso, o Corinthians caiu para 12º, mas mantém a pontuação, pode escalar a tabela caso venha uma vitória diante do Remo, então não mudou muito a configuração de tabela. O Corinthians que termina esse primeiro semestre, né, de uma forma positiva, bem na Libertadores, classificado na Copa do Brasil, melhorando a sua vida no Brasileiro, e o trabalho do Fernando Diniz aparecendo um pouco mais. Houve uma notícia também importante, né, de que o presidente Osmar Stabile quitou os direitos de imagem que estavam atrasados referentes ao mesmo. E essa é outra grande informação envolvendo o Corinthians. Acredito que ter os salários aí todos acertados, todos os jogadores aí recebendo em dia, é bastante importante nessa volta. Como o Corinthians terminou muito bem, como o próprio Chico Garcia disse, o primeiro semestre da temporada com uma posição boa e confortável no Brasileirão, classificado nas outras competições com tranquilidade, acredito que esse empecilho do salário poderia ser um problema nessa volta aí, nessa pausa da Copa do Mundo, mas com esses acertos de direitos de imagem dos jogadores, salários todos acertados e pago da maneira correta, do jeito que tem que ser, é um ponto positivo nesse retorno do timão. De maio, direitos de imagem do mês de maio, que venceram no dia 20 de junho. Esses valores foram quitados. Os direitos de imagem do mês de junho, que venceram neste dia 20 de julho, ou seja, nesta segunda-feira, o Corinthians pretende acertar já na próxima semana. Era uma prioridade do departamento de futebol, do departamento financeiro. Claro que tem muitas necessidades, a janela já abriu, tem necessidade de você contratar, aquela coisa toda, tem transferban para derrubar, para pagar, mas a prioridade era quitar os vencimentos com o elenco. Alguns atrasos estão acontecendo, alguns de poucos dias, outros que demoram um pouquinho mais para pagar, alguns salários ali, né, que era para pagar no 5º dia útil, às vezes demora 15, 20 dias para pagar, isso aí tem sido praxe, mas o Corinthians está correndo atrás para poder quitar os salários com o elenco e agora tem pouca coisa aí para ajustar daquilo que está sendo devido, né? O Corinthians está tentando, né, resolver toda essa situação, está esperando uma venda para poder acalmar um pouquinho essa folha de pagamento, essas dívidas a curto prazo, essas medidas mais urgentes, né, essas contas mais urgentes. Então, tudo isso, né, o Corinthians pretende resolver nos próximos dias. Agora, a grande informação trata-se da possibilidade muito forte nesse momento. E agora, fiel, vamos escutar do próprio Chico Garcia a grande informação desse vídeo, que é a possível renovação de contrato de Memphis Depay, que tem gerado aí muitas dúvidas na fiel torcida. Da renovação com o Memphis Depay. Gente, o que está acontecendo é o seguinte: o Memphis, ele tem contrato terminando em 10 dias,
10 dias. Faltam 10 dias para o contrato do Memphis terminar. Se o Memphis não renovar o seu contrato até o dia 31 de julho, o Corinthians necessariamente precisa registrar um novo contrato. E por conta do transfer ban, não pode fazer isso. Só poderá fazê-lo se derrubar todos os transfer bans. E são 3 nesse momento, 2 na FIFA e 1 na CBF. Porque o transfer ban ele impede você de registrar jogadores. Como o Memphis tem um contrato com o clube, se ele estender o vínculo, trata-se do mesmo contrato. Ou é claro que é um novo contrato, mas é uma renovação de vínculo, é uma extensão. E aí você não precisa, você não depende do transfer ban, porque ele já está registrado no bid da CBF. O Corinthians faz apenas uma alteração lá de um contrato com extensão até julho de 2028, que é o tempo que pretende o Corinthians, né? Mais 2 anos de contrato. Agora, se vencer 31 de julho e até lá não houver a renovação, o mês fica no limbo. Porque se o Corinthians pretender renovar com ele, e aí, vamos supor, consegue chegar num acordo uma semana depois, se o transfer ban não tiver sido derrubado, ele não vai poder ser registrado nesse novo contrato. E esse é um ponto positivo para ficar de olho toda a diretoria do Timão, porque caso o transfer ban aí não seja quitado as dívidas que o Corinthians tem pendente com outros clubes, o não poderá aí fazer novas contratações, como o próprio Chico Garcia disse no vídeo. Se renovar o contrato não é uma nova contratação, e sim aí apenas uma renovação de um jogador que já está no clube, e isso é permitido. Já a chegada de um novo atleta aí não poderá ser feita. Então também está uma corrida contra o tempo para que o Corinthians resolva essa situação, para o bem ou para o mal, seja para que lado for, até o dia 31 de julho. E aí tem uma outra informação. Uma informação que mudou completamente aquilo que a gente imaginava. E aí, por isso, é feeling, tá, gente? Não é uma informação precisa, porque ninguém vai confirmar isso, mas o feeling é de que a renovação está perto de acontecer, porque houve uma mudança no cronograma. O Marcelo Paz disse a mim e aos integrantes do Jogo Aberto, quando ele esteve presente semana passada, de que se o Corinthians não renovasse com o Memphis, não faria sentido ele se reapresentar depois de 25 dias de férias e faltando 5 dias, 6 dias para terminar o seu contrato. Ou seja, não teria porquê. Se o Corinthians não renovasse com ele, ele nem se reapresentaria no CT Joaquim Grava, seguiria sua vida e o Corinthians sem ele. Ponto. O fato de que agora está definido que o Corinthians espera Memphis Depay entre o próximo sábado e a próxima segunda-feira me leva a crer que ele vai permanecer. E repito, isso não é uma informação ainda precisa e confirmada, é apenas um feeling, é apenas uma sensação na medida em que o Corinthians está esperando que ele venha. E por que o Corinthians estaria esperando pela apresentação do Memphis Depay, ou reapresentação, a sua retomada às atividades no CT? Ele está fazendo trabalhos à parte com pessoas da confiança dele, né? Ele ainda não voltou a trabalhar porque está nesse impasse da renovação. Não faria sentido ele realmente regressar ao CT, ficar ali 3, 4 dias, terminar o contrato dele, vai um abraço, pô, obrigado, ou só para se despedir. Até porque o próprio Marcelo Paz nos disse isso. E isso é um indicativo bastante importante. Como o próprio Marcelo Paz disse com a sua própria palavra no Jogo Aberto, que se não fosse renovar o contrato, não fazia sentido o Memphis se reapresentar depois dos 25 dias de folga, que todo aí o departamento do Corinthians deu para ele, pois ele estava na Copa do Mundo, e deu isso para todos os jogadores do elenco que estava envolvido aí na Copa do Mundo. Então acredito que é um indicativo bastante importante e isso aumenta ainda mais as chances do Memphis renovar e permanecer no time. De que não faria sentido. No momento em que isso muda, em que a informação chega de que o Corinthians espera ele nos próximos dias, gente, pode ser que a renovação não aconteça, mas eu acredito que agora ela esquentou, de fato. Agora há uma aproximação muito grande para que isso aconteça. E aí tem algumas informações que o pessoal do GE lá conseguiu confirmar, de que o Memphis aceitou a redução salarial. A gente, evidentemente, não teve acesso aos valores. Todo mundo sabe a maneira como foi conduzido o contrato anterior do Memphis, não só com os salários, mas com os gatilhos, com as bonificações por número de assistências, jogos completados, gols e tudo mais. Tudo isso gerava bônus muito altos, né, para que o Corinthians pagasse ao Memphis, inclusive culminando numa dívida de mais de 40 milhões que o clube tem com o jogador.
e que perguntei ao Marcelo Passos se seria uma entrave na renovação, ele disse que não, que estaria justamente nesse novo contrato. Então daqui a pouco há uma redução salarial, mas tem um componente ali que tem uma dívida parcelada que também coloca o vencimento dele como um vencimento alto. O Corinthians entende que a permanência do Memphis ela se dá como importante, primeiro, pela relevância que ele tem tecnicamente para o time. Desde que o Memphis chegou, a gente pode questionar os valores, mas ele trouxe títulos. Trouxe títulos, trouxe identidade, trouxe o torcedor. Na minha opinião, se o Memphis abaixasse o seu salário, diminuísse bastante aí o seu salário, eu renovaria sim com o craque holandês. É um jogador que já tem uma identificação com o clube, já conhece a instituição, como podemos dizer, é um jogador que agregou valor ao plantel do Corinthians, pois foi um jogador que chegou em 2024, onde o Corinthians estava em uma crise profunda, conseguiu tirar o Timão do Z4, do rebaixamento, e colocar em uma fase de pré-libertadores, e depois no próximo ano conseguiu o título de Copa do Brasil, Paulistão, um jogador aí que trouxe aí títulos para o Corinthians que não acontecia há muito tempo. Então acredito que ele merece sim mais uma chance de permanecer no Timão e mostrar o seu bom futebol. E agora eu quero saber de você, fiel. Você renovaria com o Memphis ou não renovaria o contrato com o holandês? Deixa a sua opinião nos comentários. Vou ficando por aqui, fiel. Valeu e até os próximos vídeos.